Olá, boa tarde. Estamos aqui para começar mais uma live. Eu e a doutora Vilma Botassin, eu sou a Cláudia Oliveira, psicopedagoga, neuropsicopedagoga clínica e institucional. Faço atendimento clínico e particular, avaliação e intervenção em psicopedagogia e neuropsicopedagogia e trabalho também com reabilitação cognitiva. E a nossa live de hoje, nós vamos tratar de um assunto bem interessante, que é sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que atinge aí várias pessoas, né? Olá, Cida, tudo bem? Seja bem-vinda, minha cunhada querida, que eu amo bastante. Então, como eu estava falando, Cida, nós hoje vamos falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, que é um dos transtornos que afetam várias pessoas, principalmente aqui no Brasil. E a doutora Vilma vai participar aqui com a gente. Conhece bem sobre esse assunto, né? E a gente vai trazer um pouco mais de informação a respeito dessa temática. Olá, amiga! Oi, Boa tudo bem? tarde! Tudo e Boa- você? Tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem. E você? Ótimo, estou bem, tomei um banho gostoso, tô com o cabelo até molhado. Aqui tá muito quente. De manhã Ai, é aqui um tá. friozinho danado, mas quando chega assim na hora do almoço, umas 10 horas, começa a esquentar de uma maneira assim que, nossa senhora, só por Deus. E a Mas tudo gente bem. tá no inverno, a gente tá no inverno, né? Inverno diferente. Mas aqui em Minas não existe inverno, só existe calor, 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 calor. Mas vamos lá, se apresenta, doutora Vilma. Eu sou Vilma Botassin, especialista em neuropsicologia, reabilitação cognitiva e reabilitação também, né? Reabilitação cognitiva também. E a gente está aqui hoje para falar de um assunto que é muito importante. Então, assim, a gente tem estudado muito e o que a gente tem visto no momento atual, que a gente tem visto muito falando sobre que nessa fase que nós estamos vivendo da pandemia, então muitos assuntos vieram, a gente está pautando, não é? Então nós já passamos por vários. A gente viu que Sim, aumentou a violência doméstica, a gente já viu que aumentou os transtornos opositor nas crianças, adolescentes, até nos adultos, né? A gente aham. já viu que as mulheres grávidas, que as mãezinhas grávidas estão no estresse muito alto, com medo da contaminação. Então, assim, a família em si, ela está muito abalada. Não é só fisicamente por conta da Covid, mas também a saúde mental está mexendo com as pessoas, porque as pessoas não estão podendo ir assim ao médico, as pessoas têm medo de ir ao médico. Ainda bem que a gente tem a telemedicina, né? Os atendimentos online, a teleneuropsicologia, que é uma coisa que tá começando a ficar aqui reconhecido, né, pelos profissionais da saúde. Então a gente assim, nós temos estudado muito e nós temos visto que o que está acontecendo no momento atual é uma epidemia não só da Covid, né, mas também da saúde mental. E a gente vê muitos casos de pessoas muito ansiosas, muito estressadas, com síndrome do pânico, né? Virou uma epidemia total. Síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo e aqueles pacientes que já têm uma predisposição para ter problemas Exatamente. mentais e psiquiátricos também aumentou, não é? Porque É. tudo é por conta desse estresse, dessa agonia, desse mal-estar que está Dessa acontecendo no atual. ansiedade, né? É, Porque a então. gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se vai voltar a trabalhar, porque ainda tem pessoas que estão trabalhando em home office e fica naquela dúvida, naquele medo de ser demitido da empresa, né? Olá, Uhum. tia Rosa, muito bem-vinda. Hoje conseguiu chegar cedo na nossa live. Só para lembrar, hoje a gente vai falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo.
E a gente tem estudado, eu e a doutora Vilma, a respeito desse transtorno, e a gente percebeu, através dessas nossos estudos, das nossas pesquisas, que esse transtorno, não só esse, como os outros transtornos mentais, eles estão sendo muito mais comuns do que antigamente. Espero que a senhora também aproveite aí a nossa live, mande perguntas, participe. Com vocês perguntando, a live flui muito mais agradável. Só a gente falando, né, doutora Vilma? Só eu e você Ah, falando, é fica verdade, muito chato, nossa. né? As pessoas têm que Ah, participar e perguntar. Ô Vilma, eu vou aproveitar que a gente já iniciou para falar do transtorno obsessivo compulsivo. A gente observa aí que nós temos dois termos para falar sobre esse transtorno, que é a obsessão e é a compulsão. Como que a gente poderia descrever para as pessoas poderem entender, né, essas duas questões? uhum. E eu fiz um levantamento, estima-se que cerca de 4 milhões de brasileiros sofrem com essa doença. Mas agora com a pandemia pode ser que esse número tenha se elevado um pouco. Então, na verdade, o transtorno obsessivo compulsivo ele é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade descrito no Manual de Transtornos Mentais. E a principal característica é a obsessão e a compulsão. E ele é crônico e duradouro. É um transtorno Uhum, assim que traz muito sofrimento aos seus portadores, porque as pessoas elas escondem sozinho o que sofrem. E assim, e se uhum, você tem essa mania que consome seu tempo e sua rotina e se preocupa com limpeza, com organização, com uma série de coisas, aí você entende assim que alguma coisa está fora do controle. Principalmente quando você está num estado de estresse muito alto, o que acontece? Você fica, a sua rotina muda, né? E aí você uhum. pode, por exemplo, ter, entende-se assim, uma obsessão, os pensamentos. As ideias, elas vão invadindo a pessoa de uma forma. Opa, deu uma travadinha. A doutora Vema ela está comentando com a gente justamente sobre a questão das obsessões e das compulsões. As obsessões são os pensamentos, aqueles pensamentos impulsivos ou aquelas imagens recorrentes e persistentes, né, que são vivenciados Isso. como intrusos e indesejados na nossa vida, né, Vilma? Pode E continuar, aí, por favor. e o único jeito de se livrar dessa compulsão é realizar os rituais da compulsão. Entendeu? Seguindo regras, seguindo etapas rígidas estabelecidas que ajuda a aliviar a ansiedade. Por exemplo, acorda de manhã num estado de estresse, de uma angústia muito grande. Aí começa a arrumação. Começa a arrumar aqui, começa a arrumar ali, e começa a falar, e começa a ficar irritado por conta que acredita que as coisas não estão no lugar e quer arrumar do jeito da pessoa, sabe? E assim, a pessoa, enquanto ela não arruma tudo daquele jeito, aí ela arrumou, daí a pouco ela vai para um outro ambiente da casa, aí ela olha e fala assim, tá tudo bagunçado. Aí ela vai e começa a arrumar, aí ela briga com, se for um casal, briga com o companheiro ou com a companheira, e aí começa as discussões, aí isso não está arrumado. Porque aí você percebe que a pessoa está num estado de ansiedade muito alto e ela começa com os rituais. Então, assim, os portadores. Isso. A internet trava, gente, não tem jeito, é igual a propaganda que a gente vê na televisão. Então, realmente tem isso, a questão das obsessões e das compulsões, e isso que a doutora Vilma está falando é relacionado à compulsão. Então, a pessoa, ela busca por aqueles comportamentos repetitivos e só consegue aliviar aquela tensão, aquela angústia, aquela ansiedade, se ela repetir aquelas ações, né, Vilma? Isso mesmo, né? Aqueles rituais. Ela sente a necessidade de repetir aqueles rituais para poder, assim, melhorar aquele mal-estar que ela está sentindo, né? Aí vem as obsessões também. Então, isso é uma compulsão. Vou fazer aquilo, por exemplo. Enquanto eu não fizer aquilo, eu não sossego. Enquanto eu não arrumar do meu jeito, é assim, é de repente que acontece ainda. Quando o nível de estresse está muito alto, é onde a pessoa ela fica compulsiva para fazer aquilo, né? Aí depois vem também as obsessões. Em geral, envolve a área da limpeza. Medo da contaminação. No caso específico, assim, eu já atendi paciente que entrou no consultório e começou a posso ir no banheiro? Tá. Mas aí volta. Mas posso ir no banheiro?
porque estava ansioso, porque ia passar na terapia, que primeira vez. Aí eu percebi, já venho com diagnóstico que tinha TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Ou lava as mãos excessivamente, só que agora nós temos que lavar a mão excessivamente, certo? Mas isso é fora do TOC, né? Que nós estamos vivendo, que é por Uhum. conta que realmente esse fato é real. Por exemplo, revisar as portas e janela. Já atendi pessoas, uma senhora até, uma senhorinha de idade, que ela tinha o transtorno e ela levantava no meio da madrugada umas 5, 6 vezes para ver se o gás estava ligado, certo? Ou o ferro de passar, a roupa de sair. Por exemplo, revisa as portas e janelas o tempo todo. Começa assim, checar se está pronto, né? Aí vem também a checagem, a conferência das coisas, a organização, a simetria, coloca as coisas um pertinho do outro, certo? Porque assim, colocar as coisas organizadas, isso tá É uma correto. Mas coisa. é uma Uhum. coisa. Isso aí a gente está ativando o nosso lobo frontal, córtex pré-frontal, planejamento, organização. É uma coisa. Agora, com aquilo, quando vira uma doença, enquanto a pessoa, aquilo atrapalha a rotina da vida daquela pessoa, torna-se uma coisa doentia, né? Então, assim, o Uhum. colecionismo pode variar ao longo da doença, começar a colecionar as coisas, né? Então, a gente pode ver, além disso, vem os pensamentos também, os pensamentos proibidos, né? Ou indesejados, envolvendo Uhum. sexo, né? Religião ou outros danos. Então, isso também traz um dano. A pessoa se torna assim compulsiva. Ai, aquela pessoa está olhando para mim, aquela pessoa está querendo fazer tal coisa comigo. Então, aquilo que não é real, que se torna uma coisa tão intensa, que essa pessoa chega ao adoecimento, isso vai trazendo, vai trazendo para ela uma angústia, uma angústia. E cada vez que ela se angustia, ela pode entrar até num processo de depressão por conta disso. Ou ainda, os pensamentos agressivos em relação ao outro ou a si próprio. Aquela pessoa, ai, eu me Uhum. odeio, ai, eu me odeio, ai, eu não faço isso, ai, eu não faço aquilo. A pessoa que só se maldiz. Tem também a agressão, né? E a violência. A ordem da simetria eu já falei, e a acumulação. Uhum. As pessoas que são acumuladoras também têm um transtorno de toque, né? Enquanto ela não acumula, não acumula, não acumula, ela não vai se sentir assim feliz por conta que Uhum. ela precisa dar um aparato para aquele mal-estar. Enquanto ela não faz aquela rotina, aquelas regras, sabe? Aqueles rituais, ela não se sente bem, né? É isso. O que você Ótimo, acha? perfeito. Não, tá perfeito as colocações. Agora, o que a gente precisa lembrar também as pessoas, a Elisandra chegou, seja bem-vinda, Elisandra. Começamos agora há pouco a falar sobre o toque, tá bom? Participe, faça suas perguntas, fique à vontade. Geralmente a gente pensa, né, que isso dá mais nos adultos, né? Mas, na verdade, nós temos as crianças que acabam tendo esse tipo de comportamento também, e é já muito percebido quando criança, principalmente quando tem esses momentos de estresse, esses momentos de ansiedade, mas que às vezes os pais não conseguem ter essa percepção, mas na escola fica muito mais fácil, né? E um dos sintomas que a gente consegue perceber é a escrita constante, cópia constante de textos ou a escrita de palavras, repetições de palavras, né? E isso é uma compulsão, né? A escrita, escreve, escreve, escreve para poder aliviar aquela tensão, né, Vilma? Então, Com eu vejo assim, certeza. uma das pesquisas que eu fiz até descreve que isso pode acontecer tanto na infância, né? Na fase da adolescência traz grandes prejuízos também, né? Que eu tinha lido, porque essas questões obsessivas compulsivas, né? Os jovens adultos os adolescentes, eles acabam, né, indo para o mundo das drogas, né, para tentar aliviar todo esse mal-estar, esse comportamento repetitivo, esses pensamentos que acabam atormentando, né? Mas eu li também, Vilma, que é comum pessoas a partir dos 30 anos desenvolver, principalmente, né, se já tem na família casos, né, desse transtorno. Aí a gente precisa pensar, né, e observar que essas questões, elas podem ser genéticas, né,
uma estrutura modificada do cérebro e também o meio ambiente que pode proporcionar esse tipo de desenvolver o toque. Boa tarde, Denise. Seja muito bem-vinda a todos que chegaram É, agora minha há pouco. vizinha, Seja muito Denise. bem-vinda. Ai, que É legal, que minha bacana, que vizinha. gostoso. Vamos participar aí, gente. Vamos mandar É suas perguntas verdade. aí. Só eu e a doutora Vilma que Então, fica falando aqui, fica muito, é muito chato. verdade. Vocês têm Pode que perguntar. participar. Então, assim, as causas específicas ainda não são bem esclarecidas pela ciência, né? Uhum, Porque, na verdade, é um problema multifatorial, né? Porque surge a existência da comunicação em determinadas áreas que utilizam a serotonina. Não que a pessoa esteja faltando a serotonina, certo? uhum, Ele não mexe com a neuroquímica, mas ele está ali ligado. Porque, na verdade, tem uma plasticidade neural ali que vai desenvolver esse transtorno compulsivo, né? E os fatores psicológicos, histórico familiar, que também são as causas. E os sintomas dessas pessoas, em algumas situações, pode manifestar esses rituais compulsivos que caracterizam o transtorno obsessivo compulsivo. E o principal dele seria, assim, o pensamento obsessivo, que levam à realização, como eu já disse, compulsivo das tarefas e precisa de um tratamento, né? Aí, como você estava uhum, falando, esse transtorno ele afeta os adultos, mas também as crianças, né? E uhum, assim, o diagnóstico ele não vem antes dos 19 anos, certo? E geralmente acontece mais em meninos, né? Mais que uhum. em meninas. E ele pode acontecer, ele pode ser diagnosticado até 35 anos, né? E as causas podem ser genética, pode estar relacionado com os pais, pais de primeiro grau, né? Os familiares de primeiro grau, pai, mãe, irmão, entendeu? Por quê? Que eles também têm esse grau de ansiedade muito alto, certo? E aí tem esse fator genético e assim, há um fator desencadeante, né? Sempre Uhum. tem a ver com o fator desencadeante. Mas o risco maior de se desenvolver o toque seria, sim, para o grau que, por exemplo, se os pais já têm um transtorno de ansiedade, os filhos pode vir a ter um toque, né? Na verdade, ainda tem muito estudo sobre isso para a gente bater o martelo para falar assim, ah, é por conta disso. Então, a Uhum, gente sabe que está ligado ali a essa parte da química, mas que não há nada, por exemplo, às vezes a pessoa está com um grau de serotonina alto, mas ela tem o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, ele é um uhum, componente genético e ele pode estar ligado também aos traços de personalidade, né? E que é desenvolvido pela ansiedade. É tudo assim, é tudo um ciclo vicioso em que a pessoa ela é muito perfeccionista e tem o desejo de ter tudo sob controle. Sabe aquela pessoa que uhum, tem um senso exagerado de responsabilidade e dever? uhum, Por aham, exemplo, aquele pai, aquela mãe que quer ter o controle de tudo. Às vezes os filhos já estão casados, o pai quer ter o controle da família, quer ter o controle de tudo. Se não está sob o controle dele, bate a angústia. Você entendeu? Então, aquele excesso de responsabilidade e dever. Porque aí uhum. pode desencadear nessa pessoa, o momento que desencadeia vai ser assim, no momento de estresse, ela estiver passando por momentos de estresse, tanto psicológico como biológico. Eu tenho os Uhum. cantores aqui, sabe? Os É, cantores a de gente tá ópera, né? vendo. É os cantores de ópera aqui, É, mas é bom, é entendeu? bonitinho, né? Deve ser tudo grandão, né? Mas, É tudo grande, é um Golden e um Beagle. E aí o que que nossa. acontece? Aí ele vai desencadear se essa pessoa estiver passando por um momento de estresse. O estresse é o hoje, tá? Que nem Uhum, agora. O que está acontecendo por conta da pandemia? As pessoas estão muito estressadas. Quando ela sai, ela vai ao supermercado, tem medo de se contaminar. Vai na farmácia, tem medo de contaminar. Vai na feira, tem medo de se contaminar. Agora tem outras pessoas que são assim, elas negam completamente, elas negam que possa existir o vírus, que possa existir alguma coisa. E elas não estão se cuidando. Então você vê uhum, muitas pessoas na rua sem a máscara,
sem o cuidado necessário para não se contaminar. Então, assim, tem outras que seria esse fator psicológico, né? Então, eu vou negar o que está acontecendo. Agora, outras ficam tão desesperadas, com tanto medo, o que vai acontecer? Que também pode desencadear. Então, esses Pode. sintomas, Serve de eles gatilho, né? esses sintomas, ele pode aparecer e intensificar a mudança do estilo de vida da pessoa, né? Agora, ele Uhum. só vai minimizar se a pessoa tiver um relaxamento, né? Exercício de respiração, fazer um mindfulness, entendeu? Alguma coisa que vai dar um conforto para ela. Não dá para ir para academia? Faz exercício físico. Agora as academias já estão abrindo, tem horário para ir, mas tem muitas pessoas que estão morrendo de medo de ir. Por quê? É. Não sabe onde está o vírus. É um bicho invisível, não é? É. Mas essa E questão a, da academia, as pessoas podem também fazer em casa. Nós temos vários profissionais que estão disponibilizando, assim como nós que disponibilizamos as é informações, verdade. tem os profissionais também que estão fazendo os vídeos, disponibilizando para as pessoas se exercitarem em casa. Então, é importante também buscar isso, porque vai trabalhando a mente, vai vendo outras pessoas ensinando as mesmas técnicas, mas para que possam ser feitas de maneiras diferentes, né? Então tem que buscar esses outros recursos que estão disponíveis para nós. Hoje eu sei, pelo menos na cidade onde eu resido, aqui em Ubá, as academias fecharam tudo novamente, porque nós estamos no pico, nós chegamos no pico. É uma cidade muito pequena, as pessoas realmente não estão respeitando, principalmente os adolescentes, Vilma. Eu saio pouco de casa. Eu só vou no centro quando realmente eu tenho essa necessidade de ir a um banco que só eu posso resolver. E o que eu vejo? Os adolescentes estão andando todos em grupo, sem máscara, e ainda satirizam as pessoas que estão usando máscara, que procuram manter a distância. Eu vejo que não é falta de informação, não. É essa questão da negação. Os adolescentes, eles estão achando que é tudo uma brincadeira, que adolescente não morre, né? E aqui na cidade onde eu estou hoje, que eu resido, a coisa tá bem complicada, né, Elisandra? Você também é daqui, você sabe. As pessoas que têm dificuldades de delegar funções, isso pode ser considerado um toque? Será, Vilma? Então, A mas aí Elisandra fez essa seria pergunta aí. tem dificuldade de delegar funções, aí na verdade a gente iria para um outro lado, certo? É, Não é? Porque assim, na verdade, o que acontece? Muitas vezes a gente tem trabalhado com excesso que eu tenho atendido, são pessoas que querem ter o controle de tudo. Geralmente a pessoa uhum, que não consegue delegar, ela pode, assim, ou ela tem uma timidez, ou ela tem uma outra coisa que impede, entendeu? Um grau de ansiedade tão alto, tem a dificuldade de planejamento, de organização, aí é função executiva, não é? E memória operacional. Então, o que vai caracterizar o transtorno obsessivo compulsivo são os rituais que a pessoa vem a ter, não é? E esse grau de ansiedade muito alto que ela pode vir a ter. uhum, Porque, assim, algumas estruturas desse cérebro, elas podem ser afetadas, não é? Que uhum. seria, assim, nos casos dessas pessoas. Então, o estudo de imagem, de neuroimagem, a gente pode avaliar, isso a gente pode ver com o neurologista, seria, assim, para avaliar o córtex frontal e as estruturas subcorticais do cérebro, certo? Uhum. E com esse transtorno, ela falou que travou, Cláudia. Oi, Então, oi. Aqui travou, tá ela falou. funcionando, Aqui também, entendeu? aqui tá Então, funcionando direitinho. Alguém então mais esse, tá vendo aí que travou? Manda aí pra gente a mensagem pra gente poder saber, porque até então aqui tá tudo normal. tá mesmo. Então, e tu parece que haver uma conexão, não é, com esse transtorno, quando a gente faz a avaliação das neuroimagens, a gente vê que tem alguma coisa que mostra uma diferença nessas áreas. Aí, o que vai acontecer? Tá bom agora. Aí, o que vai É. acontecer são os comportamentos, os rituais,
as obsessões, as compulsões que vai determinar se a pessoa tem o transtorno obsessivo compulsivo, certo? Caso Uhum, contrário, a gente já partiria para uma outra hipótese, né? Então, uhum, parece haver uma conexão em certas áreas do cérebro que ainda, pela ciência, ainda não está muito bem clara, tá? uhum. Sobre a neurociência, tá? E aí, aquilo que você tinha falado em relação ao meio ambiente, pessoas que sofreram abusos físicos, pessoas que sofreram, que têm abusos psicológicos, sexual, ou qualquer outro trauma, também pode ser um desencadeador do transtorno obsessivo compulsivo, certo? Uhum. Então, assim, ou pode também, através de uma infecção, né, distúrbios neuropediátricos também. Então, existem vários fatores, mas é o que eu digo, ainda não dá para bater o martelo sobre isso, né, Uhum. Cláudia? É, não tem como, né? Precisa, além desses exames, né, de neuroimagem, também precisa da observação clínica, né? Esse trabalho que é Isso. realizado principalmente pela psicologia e pela neuropsicologia, né? A psicopedagogia e a neuropsicopedagogia, elas atuam de maneiras diferentes. A gente não entra tanto nessa área, a gente faz um outro trabalho. Mas o psicólogo e o neuropsicólogo, eles trabalham diretamente no transtorno, justamente na questão do TCC, né? Eu acho que entra na terapia Isso, cognitiva. na terapia cognitivo-comportamental. Aí o que a gente pode ver? Quando um paciente ele apresenta toda essa problemática aqui, assim, desse grau de ansiedade muito alto. Aí você sabe, um grau de ansiedade muito alto, e a gente vai fazendo uma anamnese para saber geralmente, quando eles vêm para mim, o que eu tenho percebido é que eles já vêm com um quadro fechado pela psiquiatria, certo? Porque aquele Isso. transtorno está trazendo para aquela pessoa, está afetando a vida cotidiana dela, né? Está afetando a vida cotidiana dela e está tornando ela uma pessoa improdutiva por conta dos rituais. Mas aí a gente precisa observar esse contexto familiar, esse contexto profissional. Então, assim, pode ser que agora, no momento atual, o que tem acontecido? Ó, a minha cunhada entrando aí. Aí, É... seja bem-vinda. O que pode acontecer no momento atual, em relação ao que nós estamos vivenciando, em relação ao transtorno obsessivo compulsivo, é que muitas pessoas podem estar desencadeando agora, porque houve um gatilho, né? E o Uhum, gatilho é o grau de ansiedade muito alto por conta da pandemia, certo? O grau de ansiedade muito alto por conta da perda de emprego, certo? A incerteza se eu vou ter condições de me sustentar, não é? Então eu percebo que a saúde mental está sendo muito afetada no momento atual, mas assim, é em uhum. todos os níveis, desde os pequenos que estão com muita dificuldades do aprendizado na internet, nas plataformas, como as mães donas de casa, as mães que trabalham, as mães que são diaristas, as mães que trabalham na empresa, o que pode acontecer? Pode desencadear esse transtorno por conta dessa incerteza, né? A gente vive num mundo de Uhum. agora, A no momento insegurança. isso, de escassez, né? Escassez de tudo. Então, quando a escassez se apropria da sua mente, você pode desenvolver qualquer transtorno. Agora sim, a gente está tendo uma escassez por exemplo, do convívio social. Então a gente só fala nisso. Eu queria uma festa, eu queria um churrasco, eu queria ir para a igreja, eu queria ir para o shopping. Então as pessoas estão adoecendo por conta dessa escassez que está afetando. E ela pode ser em qualquer nível. Tem pessoas que falam assim, puxa vida, agora eu não posso ir numa festa, e agora eu não posso arrumar um namorado. Então, assim, essa escassez também está adoecendo. E aí é onde falo, onde está vindo essa terceira onda, e se você não tiver esse equilíbrio emocional, você pode desencadear um transtorno obsessivo compulsivo, um grau de ansiedade generalizado, você pode desenvolver uma síndrome do pânico. Tem pacientes
que está desenvolvendo síndrome do pânico, está com síndrome do pânico. Por quê? Medo do adoecimento. De sair, Então, sim, medo de sair de casa, de encontrar pessoas, isso. ter contato com pessoas. Eu tenho pacientes, jovens adultos, que estão me retratando isso, né? Que eu atendo de forma online, e eles, assim, estão com grande dificuldade porque vão ter que voltar a trabalhar. E contra essa dificuldade, como é que eu vou encarar o outro? Como é que ele vai se aproximar de mim? Eu não queria ter esse contato, como é que eu tenho que fazer? Então, além desse trabalho que eu faço com ele, da parte de estudos, de organização, ainda tem a parte da psicóloga para trabalhar essa questão de calma, de saber lidar com essa situação, que até então, os traumas que ocasionavam toda essa questão de pânico eram outras coisas. Mas que, diante dessa pandemia, acabou desencadeando outros, né? Olha só que coisa absurda, que coisa mais, né? É doida a coisa, né? E ele tinha, justamente, um desses meus alunos, ele tinha deixado de tomar os medicamentos, já estava, assim, desmamando, né? Para ter uma vida um pouco mais tranquila, já estava conseguindo controlar um pouco a questão da ansiedade, dessa fobia, e teve que voltar. É muito triste. Essa situação que a gente vive, né, é muito triste, é muito desgastante emocionalmente, né? E é preciso ter esse controle. Agora, ô Vilma, eu estava lembrando aqui, essa questão da obsessão, da compulsão, a gente também poderia falar um pouco dessa questão da compulsão alimentar, da compulsão em compras, em consumo, né? Esses tipos de comportamentos também entraria no toque? Então, entraria, porque na verdade, por exemplo, quando você. Porque assim, seria assim: ao você comer, você traz um prazer, não é? E aí, assim, você libera substâncias químicas do bem, né? Serotonina, dopamina, várias substâncias químicas que vai te dar prazer. Então, as pessoas, muitas vezes, essa compulsão alimentar, ela salta a geladeira de madrugada, entendeu? Uhum. Então, elas têm o desejo de comer o chocolate, desejo de comer doce. Por quê? Porque ela precisa dar um prazer, né? Então, assim, depois ela pensa no peso. Primeiro ela quer sentir um Ela nem se prazer. preocupa com isso, ela nem se Não, preocupa não. nesse primeiro momento. Não, não se preocupa. Primeiro ela quer ficar feliz. Depois a gente vê. Aí se olha no espelho, eu tenho uma disformia, entendeu? A gente vai falar qualquer dia sobre isso. Então, na verdade, tem tudo a ver com esse grau de ansiedade muito alto. Por exemplo, aquela pessoa que vai comprar. Eu atendi uma paciente que ela tinha compulsão por compra. Aí ela falou, olha, Vima, eu tenho é uma coisa assim. Se eu fico muito ansiosa, se eu fico muito nervosa por alguma coisa, eu tenho que sair para comprar. E aí eu compro. Mas aí, muitas vezes eu não uso. Aí fica guardado. Eu falei, então tá na hora de você doar alguma coisa. Não posso doar nada. Eu tenho que ficar ali guardado. Entendeu? Então, assim, e aí, assim, até a pessoa se desprender, porque ela tem uma crença que ela precisa de tudo aquilo para ficar feliz, não é? Outros vão para o álcool, né? Que seria uma compulsão por bebida, para dar um prazer. Eu preciso beber para me ficar zen. Outros vão para as drogas. Eu preciso para mim ficar bem. Então, assim, só que isso acaba sendo um círculo vicioso que não a pessoa ela simplesmente ela quer trazer para ela um bem-estar, só que esse bem-estar acaba prejudicando a vida dela, a vida cotidiana dela. Então, assim, à medida que a gente vai avaliando, cada caso é um caso, É um certo? caso, exatamente. Então, o transtorno, ela precisa de rituais. E esses rituais, ela precisa para poder sobreviver. Certo? E aí onde eu falo, tem a predisposição genética. Houve um fator que desencadeou, que é o gatilho, certo? E aí ela faz os rituais. E ela pode, como você mesmo disse, ela pode ser uma criança que começa na infância, mas aí os pais não detectam. Aí vai para a adolescência, vai haver um gatilho. Então, é aí onde entra a psicologia cognitivo-comportamental, que vai avaliar quais as crenças disfuncionais daquele paciente, entendeu? E como aquele paciente pode trazer um bem-estar para ele.
Mas assim, não é só a terapia que vai ajudar aquele paciente, certo? O que vai ajudar também aquele paciente, em determinados casos, é a medicação, A né? A medicação, né? medicação. Não é o Por isso que psicólogo que tem que dá. ter, tem que ter o acompanhamento do psiquiatra nesses casos, né? Não é nem o Então. neurologista, né? Não, porque assim, na verdade, o psiquiatra ou o neurologista, ele vai ver as estruturas, certo? Aham. As estruturas cerebrais, lobo frontal, lobo parietal, entendeu? E hipocampo, vai ver tudo isso, lobo occipital, tudo. Então, assim, agora, o psiquiatra, ele vai avaliar os transtornos de personalidade, certo? E ele vai avaliar os transtornos mentais, as demências, tudo que pode ocorrer, e ele vai avaliar também a saúde mental desse paciente. Agora, o psicólogo, o neuropsicólogo, o que ele vai avaliar? Ele vai avaliar quais são as funções que está sendo prejudicada. O neuropsicólogo vê isso. As funções, se é o córtex pré-frontal, o que a gente vai trabalhar nesse córtex pré-frontal? Quais são os mecanismos que nós vamos utilizar para melhorar o quadro desse paciente? Quais as estruturas que estão afetadas? Como que é o cotidiano como que é a vida diária? E aí o Uhum. psicólogo, o que ele vai fazer? A terapia vai ajudar assim, quais as crenças disfuncionais que está ocasionando aquela problemática naquele paciente, entendeu? Uhum. Porque assim, as crenças disfuncionais seriam assim, aquilo que está prejudicando no seu dia a dia. Será que aquele ritual está fazendo bem para ele? Por quê? Por que ele tem que toda hora estar limpando? O que está levando ele a isso? Então, as perguntinhas que tem que ser feitas para ele mesmo, para que ele possa ter um bem-estar. E assim, mas o paciente tem que estar aberto para poder melhorar. Tem isso também, sabe? Exatamente. Ele tem que buscar ter essa consciência de que ele precisa de ajuda. Só que eu tive um caso agora há pouco tempo em que o paciente ele se recusava a sair de casa. Ele já não queria sair de casa nem para passar com o médico. Ele estava num estágio tão agravado que ele tinha consciência daquilo, mas ele não conseguia nem sair de casa para poder ir buscar ajuda médica, para ser avaliado, para ser medicado, para poder ter, né, amenizar esses sintomas e esses efeitos do toque, né? Essa questão de lavar a mão toda hora e ficar ali, esfrega, 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 e lava, 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 e depois, olha, não, vou lavar de novo, esfrega, 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 aí eu vou trocar de roupa, aí eu vou tomar banho de novo. Quer dizer, precisa ter um regulador, né, para poder amenizar esses efeitos. E é só com a Aí no medicação. Não, aí é só a medicação, assim, mas aí a gente nem vai falar em medicação, porque na verdade quem vai Aham. ver essa medicação, a gente sabe as medicações, tudo, né? Por a gente conhecer os Uhum. pacientes e tudo. Só que assim, a pessoa precisa passar com o médico e o médico vai detectar qual é a medicação assertiva, não é o colega, não é a amiga, não é nada. Quem vai detectar qual é a medicação que vai ajudar é o médico, o psiquiatra, entendeu? O Sim, psiquiatra que vai estar sim. te avaliando, certo? Uhum. Aí tem A uma pergunta Elisandra está aqui, falando, Cláudia. a Elisandra está dizendo, às vezes é difícil a pessoa reconhecer que precisa da ajuda psicológica, mas é aí que entra a parte da família, né? Da família ter a Isso, paciência, de conversar, de já ir buscar esse contato com a psicóloga para o profissional já ir orientando a família de como que tem que fazer, porque não adianta querer falar assim, não, você vai passar porque você está com um problema, você está precisando, não, não resolve. Aí que ele vai se afastar cada vez mais. Primeiro que ele não vai sair de casa, ele não vai querer sair de casa nesse isso. momento, né? E o segundo é essa aceitação. Como é que ele aceita que ele está com um problema que ele precisa passar com o profissional, com a psicóloga, com a neuropsicóloga? Então, é importante que a família, nesse caso, entre em contato com o profissional, já para receber essas informações, para ir lidando com esse paciente de uma maneira até ele conseguir ter a segurança ou fazer o atendimento online, né? Que você também faz, né? Ver um atendimento psicológico Isso, online, né? certo. A gente está trabalhando muito agora na área da teleneuropsicologia e
psicoterapia online por conta da pandemia, então nós somos autorizados a estar fazendo isso. E o trabalho é eficiente, porque na verdade, às vezes Sim. as pessoas têm uma resistência. Tem uma coisa que é muito engraçado, as pessoas têm uma resistência de passar com psicólogo, porque acredita que o psicólogo é papo furado, sabe? Pois Conversinha de é. comadre. Só que não é, É entendeu? tão Não é conversinha importante, de né? comadre. Deixa eu te falar, não é conversinha de comadre. Passar com um psicólogo, na verdade, a gente estuda uma vida toda, né? Então, assim, eu estudo todo dia o cérebro. Então, cada caso é um caso. Então, a pessoa acha que passar com um psicólogo é conversinha para boi dormir. Que assim, eu vou lá conversar. Então, à medida que o paciente entra por exemplo, online, é o que nós estamos fazendo agora, você já está avaliando o paciente nas mínimas coisas, nas mínimas Uhum, palavras. E essa avaliação a gente já vai fazendo, a gente já faz um raciocínio clínico para saber como esse paciente está se sentindo, certo? uhum. E como que a gente vai poder, a gente elabora as palavras para estar ajudando esse paciente nas questões disfuncionais dele. Entendeu? Então, Uhum. as pessoas ainda, o brasileiro principalmente, né, ainda tem um preconceito em relação à psicologia. E na psicologia é o estudo da mente, é o estudo do pensamento, é o estudo das crenças disfuncionais que a pessoa tem no dia a dia. Por exemplo, o seu parente, por exemplo, você vê ele que está com aquele ritual, gente, tem alguma coisa que não está bem. Então, aí você fala, você precisa dar uma olhada nisso. Aí a pessoa fala assim, mas quem precisa de psicólogo é você. Você que está no desequilíbrio, você que é uma desequilibrada, ou você que é um desequilibrado, entendeu? Então, na verdade, existem jeitos e jeitos de falar com a pessoa, É, entendeu? Fala assim, verdade. olha, mas será que isso está te fazendo bem? Entendeu? Será que isso... Então, às vezes a pessoa ela não percebe o transtorno que ela tem, e aí quando o outro vai falar com ela, a pessoa já agride. Entendeu? Fala assim, não, você que é um desequilíbrio total, não sabe o que está falando, entendeu? Então, assim, na verdade, a gente precisa fazer uma avaliação para ver quais são essas crenças e esses medos que essa pessoa está, ao longo da vida, ter adquirido para ela estar naquele estado, certo? Agora, a Uhum. psicologia, na verdade, é uma profissão muito séria, no sentido da gente ajudar o próximo, ajudar o outro, nas mentes ansiosas, nas mentes estressantes que nós estamos tendo agora, nas pessoas que estão em depressão, que eu sempre falo, o Uhum. estresse é o hoje. A ansiedade é o futuro, a gente está muito ansioso por conta do futuro. E a depressão é o que está lá atrás, né? É aquilo que passou, que está consumindo, eu diria assim, consumindo os nossos neurônios. E eu sempre falo, em toda disfunção tem nome e endereço, sabe? Uhum. No que quer dizer nome e endereço? Houve um fator, um gatilho que desencadeou aquele mal-estar, que desencadeou aquele transtorno. Às vezes a pessoa tem uma predisposição genética, só que não houve gatilho porque ela sabe lidar. Ela sabe lidar com a vida dela e com as coisas do Uhum. cotidiano. Então não vai Uhum. desencadear. Mas se ela não o tem, é algo que muitas vezes se torna, a partir do momento que desencadeia, pode ser crônico, entendeu? Uhum. Esse transtorno, né? Então, assim, sempre que a pessoa toma a medicação, eu acho não, o que é certo acompanhar medicação e terapia, certo? Uhum. Porque ela vai Sempre. encontrar quais são as questões disfuncionais. Aí, quando eu te falei, o que a medicina tem dito é que tá lá córtex pré-frontal, né, e subcortical. Então, assim, córtex pré-frontal, planejamento, organização, é a vida da pessoa, função executiva, certo? Controle E como inibitório dessas ações, né? isso, É o controle das então, ações compulsivas, então, dos esse comportamentos controle compulsivos. inibitório, por exemplo, explica aí, Cláudia, controle inibitório. Nossa, a questão do controle inibitório, ele é muito importante, a gente percebe muito isso nas crianças que têm o TDAH, né, Vilma? A Isso. criança, quando ela tem o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade, ele não possui esse controle inibitório. O controle inibitório é a ação de parar um comportamento ruim, é ter o controle sobre aquele comportamento que não é adequado, né? Então, tanto nas crianças menores, de 8
10 anos, 7 anos, quanto nos jovens, nos adolescentes também é perceptível essa questão da hiperatividade, dessa impulsividade. Às vezes não na agitação motora, mas no impulso de não esperar o outro concluir o seu raciocínio, terminar a sua fala, então ele já sai respondendo, ele já sai fazendo antes do outro concluir, né? Então o controle inibitório ele serve para isso, para a gente ter o controle das nossas ações, né? E a gente precisa disso. Quando isso não acontece, ou é uma disfunção executiva, que a gente fala que é uma disfunção nas funções executivas, e também a questão né, dos transtornos que acabam ocasionando aí esse desajuste em certos comportamentos, na questão dos pensamentos, mas isso a gente, né, no caso, a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia, ela visualiza todo esse campo que é na questão do aprendizado, quanto isso atrapalha na questão do aprendizado. Isso mesmo. Então, na verdade, assim, eu vou te falar uma coisa. Na verdade, no quadro das obsessões da compulsão, trabalhar as crenças e os medos, sabe? Eu acho que isso é muito importante. As crenças disfuncionais. Assim, não é crença de religião, é acreditar que aquilo é uma certeza para você. Então, assim, muitas vezes nada é tão certo. A cada dia o nosso planeta muda. Você pode ver, os vírus estão cada vez mais aí evidentes. Então, aí a gente vê assim, eu percebo um medo generalizado. Você entendeu? Eu percebo o medo e a ansiedade. Agora, uma coisa que eu preciso falar... cada dia. Uma coisa que eu preciso falar, que a gente já comentou isso em uma live, que o psicólogo, ele não traz a cura para o paciente. Não é verdade? Na verdade, o psicólogo, ele trilha o caminho para que o paciente se cure, né? Por isso que é tão importante qualquer ser humano ter o acompanhamento de um psicólogo. Porque nós temos muitas questões que a gente não entende. Não é porque eu sou uma psicopedagoga, uma neuropsicopedagoga, que eu não preciso ter minha terapia. Claro que eu preciso. Claro, eu lido com pessoas, mesmo. Eu lido com famílias. Mesmo. Então, a gente precisa estar muito bem estruturada para lidar com o problema do outro, para que eu possa direcionar essa família, essa criança, esse adolescente, esse adulto num caminho certo, dentro do aprendizado. Então, eu vejo o psicólogo como peça fundamental na vida de qualquer pessoa, porque nós temos questões que nós precisamos solucionar. Mas o psicólogo, ele vai ser o mediador, ele não vai trazer a cura, foi isso que nós falamos. É isso mesmo, né, Denise? O medo paralisa as pessoas, realmente. Mas a partir do momento que ela encontra esse caminho, que ela busca essa ajuda desse profissional, do psicólogo e do neuropsicólogo, travou a conexão da Vilma, as coisas começam a se encaixar, a pessoa começa ter mais o controle das suas ações. Travou um pouquinho aí, né, Vilma? Eu tô comentando aqui, Cláudia, que a partir do momento que a pessoa, né, passa a fazer a terapia com o psicólogo, ele começa a ter mais equilíbrio, ele consegue controlar mais a vida e as questões pessoais dele, tanto no trabalho, enfim. Isso mesmo, Cláudia. E, na verdade, o medo e a ansiedade, eles são um combustível que alimenta o pensamento obsessivo compulsivo, né? E a compulsão, né? Então, a pessoa que tem o transtorno obsessivo compulsivo, ele está numa prisão, uma prisão emocional e mental, né? Que aí o que acontece? E que somente ele tem a chave, não é? É só ele que tem a chave. Porque o medo seria assim, uma falta de entendimento e uma orientação para poder fazer com que ela melhore, com que essa pessoa melhore. Então, assim, isso que a Denise falou, ele tem muito a ver, que na verdade, assim, o medo paralisa. E aí, o que acontece? Chega um grau de ansiedade tão alto que a pessoa se torna insuportável. Então, é um sofrimento tão grande em que, se o paciente não procurar ajuda, aqueles pensamentos desagradáveis não vão embora.
infelizmente, o caminho não é fácil. Sinto lhe dizer que o caminho não é fácil, parece fácil, mas não é, e acaba sendo uma grande cilada, né? E aí, assim, conforme as pesquisas que a gente está tendo hoje em dia, de 10 anos para cá, o surgimento dos sintomas, eles têm vários fatores, que seria assim, os pensamentos absurdos, por exemplo, deixar de acreditar em si mesmo. Isso mesmo. A Denise complementa aqui, vejo como uma luta consigo mesmo, realmente. A pessoa, ela está constantemente em conflito, né, com os seus pensamentos. Travou aí, Vilma, de novo. A Denise está Então, complementando a linha de raciocínio dela. Ela diz assim, vejo como uma luta consigo mesmo. E realmente, a pessoa, ela está em conflito, né, constantemente com os seus pensamentos, não é isso? com Pode certeza, continuar. ela fica lutando o tempo todo. E na verdade, assim, muitas vezes o medo, às vezes aquele medo é irracional, mas a pessoa não percebe. Entendeu? Ela não Sim, percebe. para ela é algo Ela muito não percebe. grave. E Uhum. aí, eu vou te falar uma coisa: a terapia é a melhor coisa. A pessoa precisa fazer uma terapia, é uma necessidade, entendeu? E assim, não precisa ter medo, as pessoas não precisam ter medo de psicólogo. Psicólogo não é nenhum bicho-papão, tá ali para ajudar. E a sua vida vai ficar ali por conta da ética, né? E Sim, o opa, com certeza. neuropsicólogo, ele vai estar ajudando em toda essa parte dessa estrutura cerebral para poder você melhorar os seus pensamentos. Então, assim, o psicólogo, o neuropsicólogo, eles estão ali, eles estão casados ali no sentido de estar ajudando esse paciente a melhorar. Mas no caso específico aqui do transtorno obsessivo compulsivo, o que vai ajudar bastante vai ser as medicações, né, e a terapia. Só que assim, existem pacientes que são refratários, né, que não respondem ao tratamento. Né? Aí, aonde Uhum. existe a neurocirurgia da estimulação cerebral profunda, aí já é um caso para tratar É com o mais neuro grave, aí também. aí já É, é uma questão mas mais assim, específica. o trabalho pode ser eficaz, mas assim, envolve, depende de todos, e principalmente da pessoa. Então tem a ver muito com o Uhum. carinho da família, a compreensão, os fatores que não pode faltar. Então eu acredito que assim, a gente tem que avaliar e as pessoas têm que fazer assim uma autoavaliação do que está acontecendo com ela. Então ela não pode ser orgulhosa a tal ponto de falar assim, você não entende nada, você não sabe de nada, eu sei da minha vida, sabe? Uhum. Então, assim, o transtorno obsessivo compulsivo é real, né? Uhum. É isso mesmo. E hoje em dia, com essa questão da pandemia, fica mais difícil ainda de ter essa percepção. Vilma, a gente está entrando nos 5 minutinhos finais. Foi muito agradável esse bate-papo, foi muito gostoso, enriquece bastante, né? Pelo menos para mim, eu busco Para mim sempre também. aprender nas nossas conversas, as pessoas que entram, as nossas colegas, até vejo que tem psicólogos que entram também e que ficam aí quietinhos, observando, ouvindo a gente, mas que poderia também participar, fazendo as suas colocações. Eu acho tão enriquecedor, a gente aprende tanto um com o outro, e para mim é sempre uma satisfação ter você aqui, ter essas pessoas amigas, companheiras de trabalho, mães, né, que entram aqui, Isso, depois lá é, no privado, chama a gente para conversar e a gente dá, sim, essa atenção, porque nós estamos aqui, como a gente sempre diz, de uma forma social, levando informação, levando um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Claro que a gente não se aprofunda nas questões médicas, porque não pode, né, não é a nossa área. Eu trabalho na minha área, eu não sou psicóloga, então, eu não falo dentro da psicologia, mas eu falo dentro da psicopedagogia, da pedagogia, da neuropsicopedagogia, e a doutora Vilma que fala sempre na psicologia, neuropsicologia. Ô, Denise, muito obrigada. Nós é que adoramos é ter vocês verdade, aqui com a gostamos. gente. Venha sempre, participe,
né? A gente procura sempre trazer informações atuais sobre o que a gente percebe, tudo dentro, né, da ciência, com comprovação. A gente sempre procura trazer informações que realmente estão ali, que são verídicas, né? Mais uma vez, obrigada a todos. É verdade. Obrigada, Vilma, você. Obrigada uma a delícia todos, conversar né, com Cláudia? Nós somos parceira, né, Cláudia? Aí a gente está aqui para ajudar, né? E para ajudar o pessoal, ajudar as pessoas, e assim, é tudo estudo. A gente estuda bastante dentro dessa área da neurociência, e caso alguém precise de um psicólogo, na teoria cognitivo-comportamental, uma neuropsicóloga, estamos aqui. Manda um recadinho para a gente, que a gente tá aqui para ajudar, tanto na área da psicologia, neuropsicopedagogia também. A gente está aqui, e aí, assim, esse trabalho é um trabalho social que a gente faz cada 15, às vezes de semana em semana, de acordo. E assim, as pessoas que querem que a gente fale sobre algum tema específico, pode mandar para a gente. Coloca lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, página da Doutora Vilma, no Instagram da Cláudia também, no canal da Cláudia também, entendeu? E aí a gente pode escrever, que a gente debate, a gente fala, a gente discute, é um aprendizado para todos. Com certeza. Então tá bom, querida. Então foi um prazer estar com você mais uma vez. Beijinho, tchau, tchau. Obrigada. Beijos, até a próxima. Beijo, tchau para todos. Tchau.